Muito bem, vamos concluir, na medida em que é possível concluir. Eu queria, para este módulo, pensar a questão da narrativa, porque também é outra forma de trabalhar o tempo. Contar e ler, contar e escutar, são formas de contactar com o tempo e de modelar o próprio tempo. Italo Calvino, o narrador italiano, ele dizia que a narrativa é não apenas uma operação sobre o tempo, mas é um encantamento que atua sobre o correr do tempo. É um encantamento colocado a correr no tempo. E, de facto, nós podemos contar histórias porque podemos manipular o tempo. Se nos tivéssemos de restringir a um determinado tempo ou a um determinado esquema temporal, não podíamos contar as histórias. Narrar o tempo de uma história é um tempo cronológico e sucessivo, que tem um antes e um depois. Mas o tempo da narração, a possibilidade de contar uma história, é a possibilidade de introduzir uma nova ordem. Isto é, acelerar, retardar, intrometer cortes no tempo, selecionar, modificar, investir e colocar nesses investimentos características semânticas. De certa forma, o tempo da narrativa mostra-nos como é possível refigurar o próprio tempo, dar uma outra configuração ao tempo. Por isso a narrativa é um património humano tão importante. Walter Benjamin fala-nos muito disso no conjunto dos seus escritos Iluminações, sobretudo num texto sobre a figura do narrador, em que Walter Benjamin diz que o narrador é o justo. Identifica a figura daquele que conta a história com a figura do justo. E lamenta-se muito que o nosso tempo seja um tempo do eclipse dos narradores. Isto é, nós esquecemos a arte de contar histórias. E quando num grupo humano se pede a alguém que conta uma história, hoje há uma atrapalhação que se instala, porque esquecemos essa arte, tornou-se uma arte extinta. Contudo, a possibilidade de contar a história é a possibilidade de nos aproximar da ideia da própria justiça. Enquanto houver quem conta a história, há a possibilidade da própria história sobreviver. O filósofo Martin Buber conta uma história interessante sobre isto. Ele próprio constrói a sua filosofia muito como uma narrativa, uma coleção de pequenas histórias à maneira hebraica. E ele então diz: o meu avô, quando já estava acamado no final da sua vida, falava muito do seu mestre, que era um mestre extraordinário, que o marcou muito na juventude e lhe abriu muitas portas para a percepção do mundo. E quando ele falava do seu mestre, o meu avô, que estava acamado, entusiasmava-se tanto, ele já não podia fazer nenhum movimento, nem levantar-se, mas quando ele contava como o mestre o tinha ensinado a andar, a dançar, a dizer, ele próprio se levantava da cama para explicar, para contar isso. Quer dizer, é a história que o fazia erguer, e a possibilidade de contar a história dava-lhe a possibilidade de voltar a viver aquela experiência original que a própria história condensa. Quando perdemos a arte das histórias, perdemos também a arte de tocar a experiência original. Porque hoje a possibilidade que nos é dada de uma experiência é através do relato, através da narrativa, através da história. Por isso, nesse ano crepuscular da sua morte, Benjamin chora a incapacidade que hoje temos de contar histórias e de perceber que a história dá-nos a experiência de um tempo que é duração e que é eternidade, porque mais importante do que uma moral,
no final de uma história, saber a moral, é perguntar, e depois, em seguida, o que é que acontece? Esta abertura da própria história, esta disponibilidade que a história apresenta, dá-nos a possibilidade da própria vida e do acompanhamento uns dos outros. A narração faz circular aquilo que vem de longe, e Benjamin opõe narração a informação. A informação, ao contrário, explora o vínculo mais imediato e mais próximo. A narração conta-nos aquilo que vem de longe, aquilo que vem dos desertos, que vem de outras paragens, de outras paisagens. A narração dá liberdade ao leitor para interpretar a seu modo, e com isto adquire uma amplidão e uma justiça que falta à informação. Não fornece explicações, a história não explica, é obstinadamente concisa e grava de modo mais eficaz em nós o seu sentido. O talento do narrador é a sua vida, é a sua experiência, é o próprio vivido, essa matéria lenta, peregrina e obsidiante, é esse o lugar de onde nascem as histórias. A dignidade do narrador é narrar até ao fim. E por isso tem razão Benjamin quando diz que o narrador representa o justo, porque a arte de contar configura um determinado entendimento do que é a justiça. Mas não é só o ato de narrar que é um ato de justiça, o ato de ler, o ato de ouvir, são também formas de justiça. Susan Sontag, naquele ensaio que abre o seu volume Contra a Interpretação, que já aqui citamos, ela diz que hoje o mais urgente é recuperarmos os nossos sentidos. Porque vivemos na ditadura da interpretação. Tudo é comentário do comentário do comentário e vivemos rodeados de experiências em segunda, em terceira, em quinta mão, e nenhum de nós faz a experiência original do ver, do ouvir, do sentir, de gostar. Diz ela, mais importante do que todas as interpretações é isto: ver melhor, sentir melhor, escutar melhor. Nesse sentido, Sontag ajuda-nos a equivaler a figura do contador, do narrador, de que falava Benjamin, à figura do leitor e do ouvinte. Porque o leitor e aquele que ouve também está a ser tocado e está a tocar o fulgor revelatório do texto do mundo. E diz Sontag, a nossa é uma cultura baseada sobre o excesso e a sobreprodução, o que impõe um permanente declínio da nossa experiência sensorial. Isto é, somos muito menos capazes de ouvir hoje do que em outros tempos. Se calhar o nosso ouvido, que ouve o trânsito, já não consegue ouvir Mozart. Achamos que estamos a ouvir Mozart, mas será que conseguimos ouvir Mozart? Vivemos neste excesso que determina um declínio da nossa experiência sensorial. Todas as condições da vida moderna, a sua abundância material, a sua massificação, conjuram para obstaculizar as nossas faculdades sensoriais. E é partindo das condições dos nossos sentidos, das nossas faculdades, e não daquelas de uma outra época passada, que se deve determinar a tarefa que nos é dada. Nesse sentido, Sontag fala de uma erótica da leitura. O mais importante era construirmos uma erótica da leitura, mais do que o comentário do comentário. E o que é esta erótica da leitura? É fugir aos espectros e à dança espectral das hermenêuticas. E é este encontro corpo a corpo, este encontro quase esponsal entre o leitor e o texto do mundo. E esse encontro, diz ela, é um encontro insubstituível. Nós precisamos de agarrar o mundo como quem agarra um próprio corpo. E esse encontro ser um encontro de amor, isto é, feito de atenção, feito de escuta, feito de sentido. Há uma justiça, isto é, há uma forma de conhecimento, há uma justeza
que provém unicamente pelo contacto, pela mútua exposição. Interpretar pode ser simplesmente empobrecer, esvaziar o mundo, para instaurar um cortejo espectral de significados. É transformar o mundo neste mundo, isto é, numa visão delimitada, necessariamente parcial do mundo. E por isso, diz ela, é importante o contrário disto. É preciso expormos-nos nessa nudez amorosa, no encontro com o mundo. Só assim o podemos captar, o colher no seu sentido autêntico. É interessante o que Jorge Luís Borges descrevia como prática sua na Universidade de Buenos Aires. Ele foi professor de literatura mais de 20 anos e ele dizia que recomendava sempre aos alunos que lessem pouca bibliografia crítica. E o mais importante é que lessem diretamente os autores. E explicava: talvez compreendam pouca coisa, mas sempre sentirão prazer e estarão ouvindo a voz de alguém. É importante hoje voltarmos a ouvir a voz de alguém, ultrapassando as leituras que não passam de formas de redução. Porque às vezes ler é reduzir, quando do que se trata é de uma ampliação do próprio sentido. E por isso nós não fazemos justiça a um texto qualquer e ao texto do mundo, enquanto não aceitamos o seu caráter vivo, ao mesmo tempo prescrutável e imprescrutável, estabelecido e perenemente novo, desafiador. Para mim, uma das frases que me trouxeram mais luz sobre esta vizinhança, esta proximidade com o texto do mundo, com todos os textos que fazem o mundo, é uma frase de Maria Gabriela Lansol. E ela diz: compreender um texto é como compreender um cão. Compreender um texto é como compreender um cão. Ou seja, é aceitar que não se fala, que não se compreende, exceto pela companhia. Nós só compreendemos um cão fazendo-lhe companhia, estando, apercebendo-nos do seu segredo, do seu significado, mas sem necessariamente conseguir traduzir isso. Nesse sentido, o que é prescrutar, o que é ler, o que é escutar, o que é contactar, é estabelecer um pacto sereno, um pacto sem expectativas, sem impor nada do que se sabe ou do que se pretende saber. Todo o trabalho da apofática é esta espécie de túnica de silêncio que temos de vestir. É no fundo um desarmar a nossa vontade, o nosso apetite, os sentidos únicos, o condicionamento dos nossos círculos hermenêuticos, que não nos aproxima do fulgor, mas cria uma barreira entre nós e o fulgor da própria realidade. Compreender um texto é como compreender um cão. Isto é preciso não querer nada, é preciso aceitar, é preciso não impor. É um pacto sereno, é uma mútua descoberta de uma reciprocidade que se vai tecendo e aclarando. É um jogo julgado pela consciência do vivo, que se dá a ver na dobra, no intervalo, na interação afetiva, no instintivo silêncio, na dedução incalculável daquilo que cada um traz escondido. Isto é, eu não sei o que é um cão. Sei que nos detalhes, nos interstícios, no intervalo, na retração do tempo, no quase nada, há alguma coisa que se vai nomeando, que se vai dizendo, que se vai construindo. E são estas premissas que fundam uma experiência de justiça. Justiça necessária para quem lê
e quem se abeira do texto do mundo. Escreve Maria Telvina Santos num texto sobre Maria Gabriela Lansol. Ela diz: o leitor começa por olhar o texto como algo a desvendar. Tem veleidades de chegar ao sentido, ao traço, procura desocultar, retirar o véu de saísse. Percorre um caminho em busca de ideias referidas a um ideátum, quer assumir o ponto de vista da verdade, põe-se do lado visível da leitura. Isto é, se calhar até quando nós viemos aqui esta manhã, nós queremos alguma coisa, queremos chegar a um lugar, queremos desocultar, retirar o véu. Mas se o leitor pergunta: quem me chama na cena da leitura, procede de outra maneira. Isto é, há um outro modo. Começa por deixar-se afetar, predispõe-se a aceder ao imprevisto e aceita o texto como jogo. Isto é, não é unívoco. Ninguém nos ensina, há uma interação. Não é de mim para ti, ou apenas de ti para mim, mas são circularidades, são reciprocidades, é um acontecer que nos liga. Vai ligando as palavras de forma adequada entre elas, esquece a relação que as palavras possam ter com os objetos, o serem ideias e aceita-as como ideias adequadas umas às outras nesse jogo imprevisível. Isto é, a realidade do conhecimento é este jogo, é este fluido, é este acontecer. E se a gente fecha as portas à surpresa, impedimos também a possibilidade de revelação. Nesse sentido, como escreve Paul Ricoeur, o ato de leitura é o vetor de transformação do mundo da ação sob os auspícios da ficção. Pode desempenhar esse papel porque o efeito provocado pelo texto sobre os destinatários é um componente intrínseco da significação efetiva do texto. Isto é, o texto não tem um significado independentemente de mim. Mas o que eu entendo, o que eu dou ao texto, o que o texto provoca em mim, faz parte do sentido do próprio texto. Isto é, o texto reclama o próprio leitor. O leitor está na expectativa do próprio texto. E o texto é assim pelo efeito que joga sobre o próprio leitor. O texto, como texto, é um conjunto de instruções que o leitor individual ou o público cumpre de uma maneira passiva ou criativa. Mas o texto não se torna uma obra a não ser na interação entre o texto e o destinatário. E isto que dizemos do texto, dizemos do tempo. O que é o tempo? Se não me perguntam, eu sei. Se me perguntam, eu não sei. Porque é impossível descrever o tempo a não ser na interação. Na interação. O que é que cada um de nós é no tempo? O que é que cada um de nós age no tempo? O que é que recebe? O que é que dá? O que é que escuta? O que é que diz? O que é que faz? O que é que evita? A nossa renúncia e a nossa afirmação. Isso é o texto do próprio tempo. Compreender o texto constitui para o leitor que nós somos não uma compreensão alheia. Compreender o tempo não é compreender uma coisa que está simplesmente além de cada um de nós. Compreender é compreender-se. Compreender é compreender-se diante do texto. Lendo o livro que temos diante de nós, potenciamos o mergulho dentro de nós próprios num processo de leitura, de experiência, de autodecifração. Como diz Ricoeur ainda, não se trata de impor ao texto a nossa capacidade finita de compreensão, mas trata-se sim de expor ao texto e de receber dele um eu mais vasto. No fundo, é sempre a questão da identidade que nos aparece na reflexão sobre a narrativa, que é um dos lugares para compreender o tempo. Porque a narrativa e a textualidade não é outra coisa senão uma arte que o tempo permite de testemunho da própria vida. Compreender um texto é como compreender um cão.
Gostava que fosse esta imagem no final da nossa reflexão sobre o tempo e sobre a identidade, porque é no fundo a convocação para esse pacto, que é um pacto que nos pede outras coisas, que não uma hermenêutica muito linear ou muito estruturada, mas pede-nos sobretudo uma sensibilidade, uma abertura, um deixar-se tocar e ser tocado, permitir, ir até ao tocar e ser tocado pela realidade que temos diante de nós e que depois nós percebemos que é a realidade que ilumina aquilo que somos.